Olha, se tem uma abertura de livro que já te joga no meio do furacão, é a de Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. A ideia aqui é desvendar a história de uma família, assim, profundamente conturbada, para a gente poder entender porque, no meio de todo esse caos, o autor escolheu o seu herói. E o mais legal é que a pergunta vem do próprio autor. Logo de cara, no prefácio, ele lança essa: por que eu escolhi esse cara, o Alyosha, para ser meu herói? É como se ele mesmo estivesse se questionando, sabe? Ele já cria esse mistério em volta do protagonista desde a primeira página. E ele continua, basicamente, nos deixando no escuro. Ele não descreve o Alyosha como, sei lá, um guerreiro, um sábio, nada disso. Ele fala que o cara é estranho, talvez um original, mas de um jeito vago e obscuro. Quer dizer, ele basicamente admite que o herói dele é um ponto de interrogação. E é isso que prende a gente, né? Quem é esse cara que aparentemente não tem nada de heróico? E aí que tá o pulo do gato. Pra gente decifrar o enigma do Alyosha, a chave não está nele, pelo menos não no começo, mas sim na família que o formou. Pra gente entender essa luz, a gente precisa primeiro caminhar pela escuridão que estava em volta. E que escuridão, viu? Então vamos lá, vamos mergulhar de cabeça na história da família Karamazov. E no centro de tudo, no epicentro desse terremoto, a gente encontra o patriarca, o homem cuja personalidade basicamente define todo o caos que vem depois. Vamos conhecer Fyodor Pavlovich Karamazov. O Fyodor, nossa, ele era um pacote completo de contradições. O narrador pinta ele como um cara vil, corrupto, mas ao mesmo tempo um bufão, quase um palhaço. Um parasita, mas surpreendentemente esperto para ganhar dinheiro. Começou sem ter onde cair morto e morreu com uma fortuna. Mas o maior talento dele, sem dúvida alguma, era a negligência, especialmente quando o assunto era os próprios filhos. E essa citação aqui resume tudo. Não era só uma impressão. A cidade inteira via ele desse jeito. Um dos piores malucos do nosso distrito. Mas não era aquele maluco inofensivo, sabe? Era o tipo perigoso, depravado, que usava a própria idiotice como uma máscara para conseguir o que queria. Claro, um homem como Fyodor Pavlovich não passa pela vida sem deixar um rastro de destruição. E esse rastro fica muito claro na história das duas mulheres que tiveram o azar de casar com ele, as mães dos irmãos Karamazov. E olha, elas não podiam ser mais diferentes. A primeira, Adelaida, era de família nobre, rica, tinha um espírito impetuoso, romântico. Ela se casou com Fyodor meio que no ato de rebeldia, mas o final foi trágico. Fugiu dele e morreu na miséria. Já a segunda, Sofia, era o oposto. Órfã, pobre, uma alma mansa, religiosa, que ele meio que resgatou, só para depois atormentar com a vida devassa que ele levava. Ela também morreu jovem, basicamente de tristeza. Duas mulheres de mundos completamente diferentes, com o mesmo fim trágico, selado pelo mesmo homem. Então, o que acontece com os filhos que nascem desses casamentos terríveis? Bom, eles viram o legado vivo da negligência do Fyodor. A infância dos irmãos Karamazov foi, em uma palavra, abandono. E mais impressionante é que não foi um simples descuido, sabe? Era quase um método. Passo 1. A mãe morreu ou foi embora. Esqueça que o filho existe. Passo 2. Deixe que o servo da casa, o bom e velho Grigori, cuide da criança por pura pena. Passo 3. Espere. Uma hora algum parente aparece e leva o problema embora. E o passo final? Encontrá-los de novo só quando já são adultos. Era assim que funcionava. E aqui a gente vê o resultado prático disso tudo. Uma família completamente fragmentada. O Dmitri, filho da primeira esposa, da Adelaida, teve uma criação toda picada, pulando de parente em parente. Já o Ivan e o Alyosha, filhos da Sofia, até que tiveram mais sorte, se é que dá para dizer isso. Foram criados juntos pela benfeitora da mãe. O que a gente tem no final? 3 irmãos que mal se conhecem e que são completos estranhos para o próprio pai. Ok, então a gente tem esse histórico de abandono, ganância, ressentimento. O que acontece quando essa família finalmente se reúne? O resultado é inevitável, uma tragédia. O palco está prontinho para o grande conflito do livro. E o gatilho de tudo é a volta do filho mais velho, o Dmitri. Mas ele não volta em busca de um abraço de pai. Ele volta por dinheiro. Ele está convencido de que o pai, o Fyodor, passou a mão na herança que a mãe dele deixou. E ele está desesperado para receber o que acha que é seu por direito. E não era pouca coisa não. A briga era por isso aqui. 25 mil rublos. Era uma fortuna na época. O Fyodor ficou administrando esse dinheiro por anos, fez ele render e agora se recusa a pagar o filho
dizendo que o Dmitri já pegou tudo em adiantamentos. A partir daí, a coisa só piora. O Fyodor, que é mestre em enganar, manipula tudo. O Dmitri, que é puro impulso e está atolado em dívidas, perde a cabeça. Ele retorna para a cidade para um acerto de contas final. E é nesse momento que o narrador nos dá uma dica de ouro. Essa briga por dinheiro é a causa direta de toda a catástrofe que está por vir. E é exatamente aqui, no meio desse fogo cruzado, que o nosso herói improvável, o Alyosha, entra em cena. Ele não está ali por dinheiro, não está ali por vingança, ele está no meio do campo de batalha, tentando, de um jeito quase desesperado, ser uma ponte entre o irmão cego de raiva e o pai cego de ganância. Ele é o mediador no meio do inferno. Então, com tudo isso em mente, vamos voltar àquela pergunta lá do começo. A pergunta do próprio autor. Depois de ver todo esse cenário de depravação, de abandono, de ódio, a pergunta ganha um peso completamente diferente, não é? Agora a gente entende o contexto. O que, afinal, faz de Alyosha um herói no meio disso tudo? Talvez a verdadeira questão não seja o que faz dele notável, mas como ele consegue ser notável. Numa família que é a definição de caos, talvez o heroísmo não esteja em atos grandiosos. Talvez esteja em algo muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais difícil. Tentar se manter humano, ser a única gota de calma no meio da tempestade. Afinal, o que significa ser um herói quando se vive cercado por monstros? Essa é a reflexão que Dostoiévski deixa pra gente.